Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião das SOBEDs do Sul, das apresentações dos residentes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meu nome é Ari Leão, sou presidente da SOBED Rio Grande do Sul, e hoje, nessa atividade, vou estar como apresentador e moderador, junto com o Dr. Manuel Cardoso, presidente da SOBED de Santa Catarina. Nós vamos começar a nossa atividade, então, serão 2 casos clínicos. A dinâmica será a seguinte: são 10 minutos de apresentação, 20 minutos de discussão e um take-home message no final, para encerrarmos cada caso. Hoje, os casos serão um caso do Hospital Regional de Ponta Grossa, apresentado pela doutora Lília Aparecida Dalmônico, e outro caso do Hospital de Clínicas de Curitiba, apresentado pelo Dr. William Wigers. Então, nós vamos começar, então, já com o caso do Hospital Regional de Ponta Grossa. Doutora Lilian, pode apresentar o caso, por favor. Boa noite, estão todos me ouvindo? Então, eu vou compartilhar a tela. Então, visualizando a tela? Sim. Ok. Só preciso minimizar aqui. Então, boa noite, eu sou a Lilian, sou residente do serviço de endoscopia lá do Hospital Universitário aqui de Ponta Grossa. A gente também atua em conjunto ali com o hospital, com a Santa Casa aqui de Ponta Grossa, para realizar alguns procedimentos. No caso, eu trouxe, então, esse caso dessa paciente, a ETC, né, uma feminina, 89 anos, uma paciente que teve internada por dor abdominal em março de 2016, tendo um diagnóstico de pancreatite. Na tomografia dela, ela tinha uma vesícula biliar sem presença de cálculos, sem sinais de dilatação e sem colestase. Os exames laboratoriais dela também estavam todos dentro da normalidade. A paciente foi encaminhada, então, para colestectomia em junho do mesmo ano. O procedimento foi sem intercorrência, só que em 2017, em novembro, ela internou novamente por esse quadro de dor abdominal, né, sendo diagnosticada novamente com pancreatite, já com alteração de enzimas das enzimas lipase e amilase, né, e a tomo dela de abdômen evidenciou uma dessecação da gordura peripancreática, mas sem dilatação do ducto pancreático e sem sinais de colestase. Em março, a paciente fez o tratamento clínico, e em março ela retornou novamente com os mesmos sintomas, né, amilase e lipase bem alterada, sem sinal de colestase na tomografia. Foi então solicitada uma colangiorressonância. É importante pontuar que desde 2017 até 2022, essa paciente ela vinha apresentando desconforto abdominal, dor epigástrica, né, com atendimentos ali recorrentes durante esse período. Então, assim, na colangiorressonância, a gente vê ali uma densificação, né, da gordura peripancreática, um aumento ali da porção cefálica do pâncreas e a presença de um cálculo ali na porção cefálica. E na outra foto a gente vê que não tem presença de dilatação no colédoco e também sem fator obstrutivo. Nessa outra foto a gente vê melhor, então, ali a falha de enchimento na porção cefálica do ducto pancreático, né, uma via biliar bem discretamente ali com uma ectasia, mas também sem fator obstrutivo, e na outra a gente vê, então, na porção cefálica, a falha de enchimento associada ali a uma dilatação do ducto pancreático e o restante do ducto ali da porção caudal dele normal. Essa outra foto, só para evidenciar, então, a mesma coisa, falha de enchimento na porção cefálica ali. Foi, então, solicitado uma ecoendoscopia diante desse quadro recorrente de pancreatite, né, para fazer melhor ali, a gente estudar melhor o caso da paciente. Então, a gente vê,
Deixa eu soltar o vídeo. Na duodenoscopia, então, a gente vê uma papila com uma conformação avalada, né, uma alteração ali do padrão mucoso da região. No NBI, a gente evidencia melhor essa alteração. Na eco, então, a gente vê o ducto, o colédoco, né, junto ali com o ducto pancreático, e no final, na posição cefálica, essa formação nodular, que foi medida aproximadamente ali uns 14 milímetros. Logo em seguida, a gente, nessa foto, nesse exame, a gente não viu, então, invasão intraductal, né? A gente vê que, então, é uma lesão ali que está restrita, né, a mucosa ali. E numa outra imagem, a gente vai ver, então, uma formação endoluminal, né, ali compatível com o cálculo no ducto pancreático. Né? Então, assim, essa formação foi feita durante o procedimento também, a biópsia, que veio compatível com o adenoma sem displasia, né? Uma lesão, então, ali de aproximadamente 14, 15 milímetros ao exame, restrita à mucosa. A paciente foi, então, encaminhada para a papilectomia. Aqui, durante a duodenoscopia, foi tentado, né, a cateterização transósseo, né, sem sucesso, né, na hora da passagem do fio-guia, então, a gente viu que tinha um trajeto fistuloso, foi, então, tentada a cateterização por esse trajeto, para fazer o contraste, né, e o estudo ali da via biliar e do ducto pancreático. Só um minuto aqui. Opa, desculpa. Então, parar aqui na imagem. Isso. Então, a gente vê ali na porção cefálica, né, a falha de enchimento, né, e a dilatação do ducto pancreático, há uma via biliar sem fator obstrutivo. Prosseguindo com o procedimento, então, foi passada a alça de polipectomia, respeitando as margens da lesão, sem a injeção na submucosa, para não dificultar o procedimento, e utilizado, então, o cautério ali no modo endocut, né, feita a pressão, após a ressecção da lesão, no caso, a gente fez, então, a hemostasia, um papilótomo do tipo pré-corte, né, no modo spray coave, feito novamente a passagem do fio-guia e o balão extrator no ducto pancreático, para retirada do cálculo. Após a retirada do cálculo, a gente contrastou novamente essa via biliar, viu que houve uma retenção ali do contraste no colédoco, né? E após a passagem da prótese, o stent pancreático, né, que é recomendado, optou-se então pela passagem do stent também na via biliar. Novamente, a gente realizou, então, o colangiograma, né, verificou-se a drenagem do contraste, e a peça, então, retirada
em um monobloco, né, aproximadamente ali 20, 21 milímetros. Foi enviada para o anátomo patológico, que veio com as margens livres e com a margem profunda focalmente coincidente, né? E o resultado ali do anátomo patológico, um adenoma tubular da mucosa do adenal. E é isso, obrigada. Manuel, e aí? Belo caso, Lilian, parabéns, tá? Muito legal, caso bastante elucidativo, né? A gente sabe que os tumores de papila, eles vêm aumentando em incidência, né? Tem algumas revisões nos mostrando isso aí, que vem aumentando em incidência. A gente não sabe se eles vêm aumentando realmente por aumento de incidência, por aumento da doença ou por aumento do diagnóstico que tem se feito mais endoscopicamente, né? É, esse paciente de vocês, William, ele teve alguma complicação pós-procedimento? Ele teve alguma das complicações descritas, né, como pancreatite? Alguma coisa aconteceu no pós ou foi um procedimento que depois não teve complicação? Tá, vou pedir para o doutor Solar, que daí então comentar, porque ele acompanhou mais de perto nesse caso, que é o nosso chefe lá do serviço. Se conseguir abrir o microfone dele. Boa noite a todos. Estão me Oi, ouvindo? Cláudio, boa noite, bem-vindo. Então, esse caso aí foi um caso de livro, né? Liso, assim como a Lilian apresentou. Não, brincadeira, né? Óbvio que não. É uma senhora de 89 anos, que ela tinha uma coronariopatia, ela era duplamente agregada. O cardiologista orientou a tirar o clopidogrel, a gente acabou fazendo isso aí com a S, que aumentou o risco de sangramento bastante. Então, a gente deixou ela no pós-operatório na UTI e ela teve um sangramento, né? Então, ela teve acho que com 12 horas ela exteriorizou o sangramento, a gente repetiu a endoscopia, quando a gente repetiu a endoscopia, a gente não tinha mais sangramento, a duodenoscopia não tinha mais sangramento ativo, mas tinha um coágulo aderido ali num ponto que a gente achou que pudesse ser dali, e eu tratei esse coágulo, esse ponto sangrante, com a aplicação de endoclip. Aí ela não sangrou mais, mas mesmo assim o sangramento foi significativo, a gente teve que fazer transfusão, a gente fez 2 concentrados de hemácia, até porque a meta pela coronariopatia era manter essa hemoglobina acima de 10. Mas ela sangrou. Com relação à pancreatite, ela não teve nada, assim, a manipulação do ducto pancreático ali foi bem tolerada. O problema foi o sangramento mesmo. Existia uma tendência em alguns serviços de depois da papilectomia, deixar um estente pancreático, né? Não sei o que te parece, enfim, nós aqui no serviço, realmente as papilectomias também, a tendência é só deixar um estente biliar, né? Mas não sei o que te parece o uso dos estentes pancreáticos também. A gente acaba seguindo a recomendação do último guideline, que fala em deixar o stent pancreático, né? Mas, assim, na minha prática, o que eu vejo? Esses ductos pancreáticos que são dilatados, principalmente nesse caso que ele tinha uma dilatação ductal da porção cefálica, que é onde fica posicionado o stent pancreático, eu acho que ele ajuda pouco, assim, tem pouco efeito, né? Na prática, eu acho que a literatura vem trazendo essa informação para a gente, que a gente vai evoluir para ter segurança, inclusive literária, no sentido de não vamos deixar estente que não muda nada, o pancreático. Mas eu, por recomendação ainda, por seguir essas recomendações, entre aspas, acadêmicas, aí eu acabo deixando de rotina o estente pancreático. Mas vale dizer que na revisão que a gente fez endoscópica, esse estente, talvez pelo peristaltismo induzido, aumentado pelo sangramento, ele já tinha migrado. Inclusive o estente biliar que eu tinha deixado já tinha migrado. Quando eu entrei já não tinha estente nenhum. E eu até brinco com os residentes que, se o estente migrou é porque ele já não tinha mais efeito nenhum, já não tinha mais serventia. Isso é provavelmente uma prova, uma constatação prática disso, né? Boa noite a todos. Parabéns
pela apresentação do caso, Lilian, e parabéns, Cláudio, pela execução desse caso, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Interessante que ela tinha esse cálculo do ducto pancreático, que é patognomônico de uma pancreatite crônica, né? Ela tem uma pancreatite crônica, e tinha também esse adenoma, né? Será que o adenoma tinha alguma relação com essa formação desse cálculo intraductal pancreático? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? E aquela papila, daquela forma, ela já tinha uma fístula ali, né? Por que tu, assim, claro que talvez tu não vá ter a resposta, mas o que tu acha dessa apresentação aí, como veio, né? Assim, na nossa opinião, a gente discutiu bastante isso daí, mas eu acredito que o negócio começou lá atrás, né? Em 2016, quando ela fez a primeira pancreatite, talvez a gente tenha negligenciado essa investigação. E ela foi encarado o quadro como uma possível pancreatite biliar, e operada a vesícula, realizada a colestectomia, mas a gente não tinha nenhuma documentação de que esse paciente tivesse microlitíase, não teve alterações significativas de enzimas canaliculares, nem de colestase. Então, eu tenho convicção de que ela tinha desde aquela época um adenoma de baixo grau, que fazia uma obstrução predominante da drenagem pancreática, que levou essas recorrências de pancreatite, e os cálculos e a dilatação foi secundária a essa obstrução. Então, na minha opinião, ela veio primeiro o adenoma, e na hora, assim, ela veio me encaminhar, essa paciente, para tratar o cálculo pancreático, né? E aí eu falei, não, mas tem alguma coisa estranha nessa história. E aí que eu parti para o estudo da eco, e a surpresa foi a lesão da papila. E o que foi comentado com relação ao ósteo, né? Quando tem essa fístula, o que a gente sabe? Que é uma papila já que está sofrendo ali, que é uma obstrução que tem há algum tempo já, que aquilo vai se organizando o organismo vai achando uma brecha ali, uma fistulisa para drenar, e talvez isso que perpetuou, levou ela tanto tempo, mesmo com uma obstrução ali, parcial ou quase total do ducto pancreático, né? Bom, falaria. Não, uma outra coisa que é um pouco divergente na literatura, né, Cláudio, é a questão do acompanhamento pós, né, desses pacientes. Como é que vocês fazem na rotina de vocês? Como é que tu faz esse acompanhamento pós? Qual é o critério que vocês usam temporal para isso? Depende muito desse anátomo, né? Tem papila que a gente tira que eu acho que a margem profunda você já olha ali e fala, ih, ficou lesão, né? Daí, normalmente, eu acabo tentando complementar essa ressecção com pinça para tirar o máximo de tecido. E nesses casos, eu acabo revisando de forma mais precoce, em torno de uns 30 dias. Depende, lógico, do paciente, do risco que a gente agrega nessa reabordagem para revisão. Mas nesse paciente aqui, nessa situação, o nosso plano é 3 meses. Né? 3 meses a gente vai entrar, ver de novo, embora a nossa margem profunda seja focalmente coincidente, aquele focalmente coincidente fulgurado, que eles perdem parâmetro para avaliar histologicamente, eu acho que a ressecção foi boa, assim, que não ficou tecido endoscopicamente detectável ali na hora do exame após ressecção, né? Então, vai ser com 3 meses, mas normalmente 3 meses, 6 meses. Aí, quando estabiliza, que às vezes tem uma recidiva pequena que a gente opta por não mexer. Aí, eu vou seguindo 6 meses, às vezes até 12 meses, depende do paciente, do tempo. Ela não tinha nem sinais clínicos de invasão maior do que tal, né? Não era um paciente que tivesse icterícia, nada, ela só vinha fazendo aquelas pancreatites, que provavelmente era pela própria estase, que formou o cálculo pancreático, a dilatação, tal, muito mais mecânico ali da via de saída do que invasão, né? Exato. Então, é um caso bastante legal. E ela também, pela idade, a gente já denota que não era uma síndrome polipoide, né? Foi um adenoma esporádico, né? Então, diga, Manuel.
E me diz uma coisa, Cláudio, qual é a configuração ali do cautério na hora dessa ampulectomia aí, que tu utilizou ali? Doutora Lilian, A gente utilizou o modo EduCut ali. Agora, os parâmetros, deixa eu relembrar aqui. Com spray coagra ali de 3,5. o spray coag a gente usou para revisão hemostática, não sei se vocês têm, mas a gente tem um Vaio 3 aqui, que eu gosto muito de usar o spray coag porque ele acaba não fazendo contato, né? Então, de longe, a gente consegue fazer essa cauterização sem tirar o contato. Se não me engano, a gente usou um EndoCut Q. Foi, Lilian? E uma coagulação de 4. Corte 3 e coagulação com efeito, né? 3 e 4 com EndoCut Q. Tá, e um Vaio 3. A Ferrari. Não, e assim, ó, eu não tenho experiência com ampulectomia ainda, tá? Eu ainda estou iniciando, né, nisso aí. E a gente sempre ouve falar, eu já vi alguns casos, mas na dificuldade de se canular, de se encontrar depois o ducto pancreático. Como é que é? Eu vi aí que tu disse que coloca de rotina, então eu imagino que não tem assim tudo para ti, não seja uma coisa assim que tu consegue encontrar, geralmente, o ducto. Existe até alguma estratégia que eu aprendi lá. A doutora Shiba fazia muito isso. Ele cateterizava o ducto pancreático e injetava um azulzinho ali, uma solução de azul metileno para tentar facilitar essa cateterização depois. Na prática, no começo eu comecei fazendo assim, mas depois eu abandonei. Mas aí tem um detalhe, sim, que às vezes essa cateterização do ducto pancreático, normalmente a gente consegue, mas quando essa manipulação começa a ser muito traumática, que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue visualizar, eu acho que esse risco da tentativa acaba sendo muito maior do que o benefício que a gente tem desse stent. Então, se está muito difícil, a gente não acessa, não deixo, né? Já teve casos que eu não deixei, mas se eu acesso, eu tento deixar de rotina, mas até pensando nessa questão legal e de pedagógica, talvez, aí com o pessoal da residência. Perfeito. Agora é torcer para não estenosar, né, Cláudio? Torcer para não estenosar. Bom, eu acho que o caso foi um caso bastante interessante, né? Bem elucidativo, bem apresentado, ajudou a discussão. Eu gostaria que tu apresentasse, então, Lilian, as tuas mensagens finais para a gente poder dar sequência na reunião, então, e passar para o segundo caso. Tá. Então, como mensagem final, o take home message, eu trouxe então a último guideline, né, da Sociedade Europeia, que justamente traz essas recomendações desses casos que se pode fazer, então, né, a papilectomia endoscópica, no caso desses adenomas, sem extensão intraductal, ou quando acontecer que seja até ali 20 milímetros no máximo, que a ressecção de preferência seja em bloco, né, para essas lesões até 30 milímetros, para se atingir melhor a ressecção R0, reduzir a taxa de recorrência nesses casos, Lilian, e optar por não... Oi. Só podia compartilhar a tela. Não está compartilhando? Então, peraí, eu vou ter que ir de novo aqui. Ai, meu Deus. Agora compartilhando. Ok. Então, vamos lá, recomendação, a última recomendação. Traz, então, essas informações que a gente acabou utilizando, que foi a papilectomia endoscópica para essas lesões que são restritas, né, sem extensão intraductal,
ou que seja no máximo de 20 milímetros. Recomendada a ressecção endoscópica para essas lesões até 20 milímetros, sejam em blocos, né, para se reduzir a taxa de recorrência, e optar por não fazer a injeção submucosa, né, o que dificulta a técnica ali da apreensão, respeitando as margens. E a colocação do stent profilático no ducto pancreático, né, para justamente reduzir esse risco de pancreatite após o procedimento, e o monitoramento, então, dessa paciente com biópsias, eventualmente, em áreas anormais ali, ou na cicatriz, nos três primeiros meses, com 6 meses, dependendo do anato patológico, e depois 5 anos, se ela evoluir bem. E é isso. Então, pessoal, vamos dar sequência, então, na segunda apresentação. Então, eu convido o Dr. William Wigers, residente do Hospital de Clínicas de Curitiba, que vai apresentar o segundo caso. William? Beleza. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Apareceu para todo mundo? Sim. Sim. Beleza, muito obrigado. Então, queria agradecer novamente a oportunidade de apresentar mais um caso aqui. Eu sou residente de endoscopia aqui do HC de Curitiba. Agradeço aos meus chefes pela ajuda, e especialmente o Dr. Bonin, aí, que a gente esteve junto nesse caso. Então, nosso paciente é o AJR, de 54 anos, paciente masculino, inicialmente avaliado num hospital externo, uma história de dor abdominal difusa, náuseas e vômitos intensos há cerca de 30 dias. Essa internação, então, ele fez uma ultrassom de abdômen, que foi evidenciado colicistolitise. No dia seguinte, fez uma tomografia contrastada de abdômen, que evidenciou uma pancreatite aguda intersticial edematosa ali, sem outras complicações, sem cistos ou coleções. Teve um manejo clínico da pancreatite aguda. Na sequência, foi realizada a colistectomia videolaparoscópica e, quando teve condição, foi de alta hospitalar. De história mórbida pregressa, né, antes de estudo acontecer, o que tinha em prontuário descrito, um paciente sem comorbidade, sem uso de nenhuma medicação contínua, não tinha sido submetido a nenhuma cirurgia, negava alergias ou hábitos de tabagismo ou etilismo. O paciente acabou voltando no hospital em torno de uns 10, 15 dias depois, nesse hospital de referência, no dia 10 de maio, por um quadro de recusa alimentar, não estava conseguindo se alimentar, náusea, vômito, e icterícia. Foi repetida a tomografia de abdômen, e agora essa pancreatite é uma pancreatite necrohemorrágica, cometendo praticamente todo o parênquima pancreático, associado a uma coleção ali na face anterior do pâncreas, junto à parede gástrica, com volume estimado de 174 ml. A gente sabe que ele foi manejado clinicamente com antibiótico e tudo mais, não tem informação de qual antibiótico foi. Após o tratamento, ele recebeu, então, foi submetido uma nova tomografia de controle, e essa coleção, que era de 174 ml, ela aumentou para 2.300 ml, né? Fez uma coleção maior ainda, mantendo os mesmos cenários ali de pancreatite necrohemorrágica. Então, ele foi encaminhado no dia 9/6 para clínicas aqui de Curitiba, ficou com a equipe de cirurgia do aparelho digestivo, e para discutir, então, qual seria a melhor abordagem dessa coleção, né, se seria cirúrgica, percutânea ou endoscópica. Então, aqui tem a primeira tomografia. Então, assim que ele chegou, no outro dia ele já realizou uma tomografia do serviço. Vou dar aqui para vocês verem. Então, o paciente estava edemaciado, com derrame pleural bilateral, maior à esquerda, uma ciste de pequeno volume, a pancreatite aguda necrohemorrágica grave, praticamente não se identificando mais parênquima pancreático, e sim essa volumosa coleção necrótica retroperitoneal, que estava maior ainda do que na última tomografia, estando aqui com 3.370 ml. Teve uma intercorrência aí nesse meio tempo. No dia 11 ele apresentou sonolento, taquicárdico, acabou tendo um episódio de hematêmese após uma passagem de sonda nasogástrica, ele estava bem estendido. Foi encaminhado para a UTI, foi feita uma endoscopia de emergência, tinha ali, então, sinais de esofagite hemorrágica, uma compressão extrínseca gástrica importante. Então, no dia 14, a gente programou de fazer uma drenagem ecoguiada, a passagem de uma prótese em aposição luminal. Esse foi o dia que realmente a gente conheceu o paciente ali, né, pessoalmente. Então, ele estava
foi feito isso lá no centro cirúrgico, o paciente, assim, clinicamente um pouco mal, estava precisando de droga vasoativa, dose baixa, mas não conseguia sair da droga vasoativa, entubado, com esse abdômen extremamente distendido. Então, a gente passou a prótese metálica, que tinha a posição luminal de 10 milímetros, uso do cautério, né, a Hot Axios, vou rodar o vídeo aqui. A gente tem a imagem, então, a gente entrou com o ecoendoscópio, avaliando, então, essa coleção ali na parede posterior. Durante o vídeo aqui, a gente vai até o duodeno ali, aspira, vê se não tem nenhum fator que faça compressão ali no duodeno. Já pensando em que posição seria a melhor a ser feito a colocação da prótese. Então, né, num momento a gente olhou com o ecoendoscópio onde seria a menor diâmetro entre a parede gástrica e a parede da coleção, preferencialmente na região menor que 10 milímetros, né? Que a gente tinha em torno de 7 milímetros, onde a gente funcionou, pensando também em ficar mais fácil de fazer possíveis necrosectomias. Então, aqui a gente consegue ver, pela endoscopia, a hora que a prótese, a ponta do cautério queima, coloca a prótese para dentro, né? A flange distal é colocada dentro da coleção, é feita uma traçãozinha ali para ela grudar na parede, e na sequência é liberado a flange proximal para fazer a drenagem. Aqui a gente vai conseguir ver a hora que faz a tração. Né? Isso, agora vai continuar aqui. Até uma coisa que a gente estava aguardando era que a hora que funcionasse saísse bastante líquido, né? Mas para nossa surpresa saiu muito pouco, assim. Já estava bem necrosado, tanto que mais para frente aqui a gente vai entrar com uma pinça aqui, e a hora que a gente pega e puxa, realmente já vem coleção necrótica. Aqui foi passado um balão de dilatação para melhorar ali, ó, o tamanho do pertuito. E daí agora no vídeo, basicamente, a parte daí da pinça, né? Então, o paciente evoluiu nas primeiras 24 horas com uma melhora clínica, conseguiu desmamar a droga vasoativa, o paciente foi estubado logo na sequência. 5 dias depois foi de alta para a enfermaria, ele acabou ficando na UTI um tempinho mais porque acabou fazendo um delírio hiperativo. Foi programada a nova endoscopia para início da necrosectomia endoscópica em 7 dias da punção. Então, no dia 21 de junho, ele fez a primeira sessão da necrosectomia, e no dia 5/7, a segunda sessão. A gente tem imagens aqui, então, da primeira sessão. Tá? Então, a gente estava, assim, bem curioso como é que está o aspecto. Então, na hora que a gente entra com o gastroscópio de visão direta, passa pela prótese. Aqui já está entrando com a alça, mas então a gente vê esse aspecto, assim, da necrose saponificada. Tem, né, uma quantidade grande de necrose, e aqui a gente fazendo a necrosectomia, né, passando a alça, tecido bem friável abaixo dessas necroses, e a gente ficou mais ou menos 1 hora e meia ali fazendo esse debridamento mecânico. A gente consegue ver a retirada. Isso aqui. No dia 6/7, o paciente fez uma tomografia, a primeira tomografia de controle, então, controle radiológico. O intervalo de tempo nem foi tão grande, então o paciente tinha sido submetido a 2 necrosectomias após a passagem da prótese. A CIT já tinha melhorado totalmente, aquele derrame pleural que era bilateral estava só à esquerda, aquele efeito de massa importante já tinha reduzido, ainda tinha sinais ali de inflamação intraabdominal, borramento da gordura adjacente, e a coleção já tinha diminuído consideravelmente, que até a hora quando eu fui discutir com o pessoal da radiologia, tiveram uma certa dificuldade de dimensionar, porque tinha um pouquinho mais de coleção em um local, outro mais para o lado, mas em torno de 400 a 440 ml. No dia 4/8, ele voltou para a terceira sessão de necrosectomia, então a gente ainda consegue ver uma quantidade de necrose ali dentro da cavidade. Aqui a gente continuando a necrosectomia, a gente consegue ver ali mais a posterior, que já tem um tecido de granulação ali, e tendo mais necrose aqui na parte inferior. E aqui a gente só tirando, assim, até uma parte tecnicamente difícil, assim, muitas vezes a necrose quebrava na hora de passar pela prótese, a gente conseguiu fazer mais essa sessão. E aqui o aspecto depois da necrosectomia.
No dia 16 de agosto, agora, ele fez a 4ª sessão, já tinha bem menos quantidade de necrose, né? Aqui tem dentro do estômago o que a gente tirou. A gente já estava ali mais ou menos, eu tinha dado 2 meses do tempo da prótese, a gente optou pela retirada da prótese, então, metálica, a gente usou a alça de polipectomia. Na segunda imagem aqui a gente tem o pertuito, que ficou após a prótese, a passagem do fio guia pelo pertuito, e a gente colocou 2 próteses pigtail não a metálica, a de plástico, né? E aqui o aspecto que ficou após a passagem das 2 próteses. E agora, nessa terça agora, dia 23, ele voltou para uma reavaliação, as próteses estavam bem posicionadas, já no tecido de cicatriz em retração, e clinicamente o paciente sempre muito bem, tanto que ele vinha fazendo sempre ambulatorial esses procedimentos. E ontem ele fez mais uma tomografia de controle, já assim, sem derrame pleural, o paciente, assim, aquela nasaica toda já tinha melhorado, sem ascite também, a prótese, aqui a gente vendo agora a prótese plástica, né? E a coleção, assim, o pessoal da radiologia nem conseguiu dimensionar bem. Eles falam que no laudo eles vão colocar como uma coleção residual, sem dar uma estimativa de volume, assim, mas com um aspecto muito melhor do que, né, com uma boa evolução, no caso, né? Então, agora o paciente, para excluir outras complicações, ver se não vai formar nenhuma fístula, nossa ideia é programar uma ressonância para ele em 3 meses, e vai seguir no ambulatório de pâncreas, pela ciência exócrina, já que praticamente não tem mais pâncreas, do endócrino, que ele fez realmente uma diabetes, e no ambulatório de endoscopia. Então, muito obrigado. Desculpe se eu passei um pouquinho do horário. Obrigado, então, William, pela apresentação. Parabéns ao serviço pelo caso. É um caso bastante complexo, e a gente vê que a necrosectomia pancreática ela vem ganhando cada vez mais espaço, tem como tratamento mais conservador da pancreatite necrosante, do pseudocisto. E eu queria saber ali de vocês, no caso, se vocês chegaram a usar na necrosectomia o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ou não utilizaram, se pensaram em utilizar, o que vocês usaram ali para a necrosectomia? Certo, doutor. A gente já comentou, o doutor Boni até me ensinou que poderia ser usado o peróxido de hidrogênio. A gente optou por não usar porque aumenta o risco de sangramento. Então, como já estava friável ali quando começou a fazer a necrosectomia, a gente optou por não realizar. Mas foi discutido. Foi discutido. Saiu uma meta-análise agora de 22, sugerindo que, só 7 estudos, 180 e poucos casos, mas sugerindo que é segura também a utilização e que facilitaria ali a necrosectomia, né? Então, talvez seja uma coisa que em determinados casos a gente possa experimentar também, né? E o intervalo, vocês seguiram um intervalo pré-definido para fazer as necrosectomias? Como é que vocês abordaram essa parte do tempo entre as necrosectomias? Isso, a nossa ideia era fazer entre 7 a 15 dias dos intervalos. No início a gente até conseguiu. Em um dado momento ali do final de julho, a gente teve um problema com leito de internação, até com leito de hospital dia. Então, o paciente acabou, até um intervalo, ele ficou ali em torno de, foi uns 25 dias ali da segunda para a terceira necrosectomia, que foi quando deu esse tempo. Mas como ele estava evoluindo muito bem, aí a gente até urgenciou a internação dele, porque realmente não dava para esperar mais. Mas o nosso plano era 7 a 15 dias. Manuel? Bom, parabéns pelo caso, William e Bonin, muito bem conduzido. Essas drenagens de coleções pancreáticas sempre são desafiadoras, mas essa invenção do Kenneth Bean Miller, que eu acredito que foi ele que desenvolveu, né, essa Hot Axios, ela é muito didática e em coleções grandes assim, ela facilita muito a drenagem e também a questão da abordagem da cavidade depois, né? Então, eu considero assim uma invenção da endoscopia
fantástica essa prótese, que já vem com um sistema de punção térmica, ela facilita muito, né, esse tipo de drenagem. Mas não deixa de ser desafiador por causa das complicações que pode ocorrer depois, né? Mesmo nas necrosectomias, né? Eu imagino que a apreensão na hora de começar a tirar com a alça ali aquele material e daqui a pouco poder estar pegando um vaso mais calibroso, né? E poder ter uma hemorragia potencialmente até fatal, né? Mas quais são as complicações? Então, vamos lá. Quais são as complicações assim, que vocês mais temiam? Eu vi ali que vocês deixaram 2 meses a prótese, né? Normalmente, o recomendado é um pouco menos, talvez, de tempo, mas eu acho que ficou excelente, né? Essa questão para o desenvolvimento do caso. Isso, a gente teve sangramento, assim, desde a primeira, né, um sangramento autolimitado ali, né, a nossa grande questão era se o paciente podia fazer uma translocação, ter um novo episódio de sepse, e fístula, chegando mais para o final das últimas necrosectomias. E em relação a que o senhor falou, qual foi a segunda pergunta mesmo? Eu falei a complicação mais temida, eu acredito que é a hemorragia, assim, né? E o tempo da prótese. O tempo da prótese, de manter a prótese metálica. Isso, então, a ideia, assim, como que a gente discutiu, lendo, né, falando do Dr. Bonin, a ideia é ficar em torno de 4 semanas. Só que 4 semanas, se a gente tivesse conseguido resolver com menos sessões de necrosectomia. Então, o paciente até ali na 3ª sessão, era a nossa ideia tirar já, pensando assim, poderia ir regredindo aquela coleção, grudar em algum vaso e a gente ter uma complicação grave. Então, mas como ainda tinha necrose, a gente optou por segurar mais um pouquinho e até no guideline que eu revisei, falava que tinha muito assim, ainda, né, da experiência do endoscopista ali para avaliar a aparência. A aparência ainda contava bastante. A nossa ideia era fazer um mês, né, mas a gente precisou um pouquinho mais, então a gente tirou com 2 meses, tanto que a gente urgenciou aquela internação. Outra questão que a gente se pergunta nesses casos é a questão de existir uma conexão do ducto pancreático com essas coleções, né? Vocês chegaram a investigar isso de alguma forma? Eu vi ali que vocês deixaram o pigtail ali, que é excelente, ficou muito bem colocado até ali, deu para ver pelas imagens, né? Isso vai conseguir manter uma fístula, se for o caso, né? Mas vocês chegaram a investigar isso, não? As 2 tomografias que a gente fez foi para ter um controle disso também, da desconexão pancreática ali. A princípio, não tivemos essa informação radiológica, mas na dúvida a gente deixou as 2 próteses ali ainda sem uma previsão de retirada. A gente ainda está avaliando melhor, eu não sei qual a experiência de vocês, assim, mas a ideia é a gente fazer a ressonância e daí sim ver se, né, se realmente se reorganizou, não tem mais nenhuma coleção potencialmente, né, que precise abordar. Está aberto para todo mundo que quiser participar, entrar, perguntar. Oi, boa noite. Boa noite, eu sou Eduardo Bonin, eu participei do caso. Me desculpe um pouquinho o barulho, eu estou num lugar aqui que tá um pouquinho barulhento, mas desculpe por isso. Então, assim, com relação à pergunta do Dr. Manuel, que eu achei bem pertinente, essa questão da prótese plástica, né? Ele com certeza fez uma desconexão pancreática porque ele perdeu boa parte do pâncreas e realmente a gente tem que esperar uns 3 meses para poder fazer uma ressonância para ver como está o ducto, tá? Mas eu acho que provavelmente esse paciente ele vai ser difícil, dificilmente nós vamos conseguir tirar a prótese pancreática a prótese plástica dele, os pigtail. Provavelmente ele vai ter que ficar por um bom tempo, indefinidamente, até digo, porque ele fez uma desconexão ali. Quase certeza que ele fez uma desconexão. A gente só vai confirmar com a ressonância depois. O problema de você tirar uma prótese dessa precocemente ou em algum tempo
é que ele refaz a coleção, né? Eu tenho uns 4, 5 pacientes que estão andando por aí com as próteses desconectados e eu não tenho coragem de tirar. Inclusive um deles, volta e meia, faz uma coleçãozinha e tal, e ela desfaz porque a prótese está lá, né? Então, porque ao momento que você tira a prótese, o estômago ele fecha, né? O orifício ele fecha e o paciente faz coleção, né? Então esse é um problema que a gente ainda tem que estudar mais, né? A gente não sabe exatamente o que fazer com essas situações, mas essas desconexões são bem complexas, né? Perfeito. Bonin, aproveitando a tua presença, assim, o que a gente às vezes nota nesses pacientes é que são pacientes que chegam, como esse paciente chegou para vocês, já extremamente graves, né? Chegam os pacientes, às vezes parece que falta a gente ter melhor definido qual é o time que a gente deve ser acionado, né, para fazer esse tipo de procedimento. Às vezes parece que os pacientes já chegam num ponto já mais crítico do que deveriam. Talvez se esses pacientes fossem abordados um pouco antes, enfim, pudesse ter um prognóstico melhor. Não sei o que te parece. Sim, com certeza. Eu tenho um caso de uma fístula, o paciente chegou a fazer uma fístula espontânea na virilha. Ele fez uma coleção tão grande com infecção, ele fez uma fístula espontânea na virilha, até tomou, esse caso a gente está apresentando até no EGW agora esse ano, um pôster que a gente mandou, e ele fez uma fístula pancreático-cutânea espontânea, né? Pelo tempo de espera nós sermos acionados. Então, eu concordo com você, eu acho que isso é um problema que nós enfrentamos atualmente e a gente precisa realmente estar sempre em contato com os cirurgiões né, discutindo as técnicas, eles saberem que existe essa técnica, tem gente que nem sabe, né? Uma coisa que eu falei para o William, quando a gente estava fazendo isso, no hospital universitário, essa prótese foi uma doação que a gente conseguiu, né? Então, assim, não é uma realidade, né? E os residentes precisam estar cientes disso, saberem que existe essa técnica, que funciona, que, né, vivenciarem essa situação, para que eles possam também, no seu dia a dia, poderem indicar, né, e discutir com os residentes e tal. Os residentes da cirurgia também presenciaram todo esse caso, então eles viram que funciona, né, que é possível, factível, não é uma coisa futurística, né? Então é interessante toda essa situação. Eu concordo com você. A gente tem recebido os casos sim com um atraso diagnóstico, um atraso. Mais alguém, pessoal? Mais algum questionamento? Alguma pergunta? Manuel? Não, eu já estou satisfeito e até vou aproveitar aqui porque eu vou ter que me ausentar, tá? Então eu já vou me despedir do pessoal antes do take home message, porque eu tenho que ver um paciente aqui que eu acabei de tratar ali, eu preciso liberá-lo e tudo mais. Tá certo? Obrigado, então, Manuel. Um William, abraço a todos. Foi um muito abraço. Vamos dar sequência, legal. William? Vou compartilhar de novo aqui. Tchau. Apareceu de novo? Pronto. Sim. Sim. Perfeito. Então, o Take Home Message aqui, bem rapidinho, a gente fez um resuminho aqui. Eu peguei pelo UpToDate, que tinha as principais guidelines. Então, das definições, a gente tem algumas entidades relacionadas à pancreatite aguda, suas complicações. Então, o paciente pode evoluir com a pancreatite aguda necrotizante e a edematose intersticial. Da necrotizante, ela pode evoluir com a coleção necrótica aguda, que é até 4 semanas, então tem esse critério temporal, e a pancreatite edematose intersticial com uma coleção pancreática aguda. Após 4 semanas, a coleção necrótica aguda ela pode evoluir para necrose murada, ou bem delimitada, ou a well-off necrosis, que é o nosso caso, ou pseudocisto, né? Então, aqui só um resuminho para ilustrar. O pseudocisto tem essa coleção encapsulada, parede inflamatória bem definida, geralmente fora do pâncreas, com mínima ou nenhuma necrose. A gente consegue ver aqui na imagem que ela é bem homogênea, né? E surge após as 4 semanas.
A coleção necrótica aguda já vai ser um pouco mais heterogênea, contendo líquidos, necrose, envolvendo o parênquima ao redor. A gente consegue ver aqui também na imagem, comparando, que já tem um branquinho aqui no meio do que era totalmente homogêneo. E a necrose bem delimitada, murada, ou alafnecrose. A gente já tem uma coleção heterogênea, contendo líquido e necrose encapsulada, né, com uma parede espessa definida, após 4 semanas. Então, paciente, a gente vai ter suspeita, o paciente um quadro clínico de pancreatite aguda, teve a suspeita, a gente vai fazer tomografia ou ressonância do abdômen com contraste para fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes vai ser feito, mas pode ser complementado com econdoscopia, caso tenha alguma dúvida. A indicação de drenagem endoscópica, né, olhando nesse cenário, é o paciente que tem sintoma, às vezes é um pseudocisto assintomático, muitas vezes não vale a pena, né, correr o risco, mas se o paciente está com sintoma, com complicações, né, igual o nosso paciente, e mais com 4 semanas, ela já está bem organizada, dá para fazer a punção endoscópica. Uma contraindicação absoluta, a punção endoscópica, seria um pseudoaneurisma pancreático, mas ele pode ser tratado de forma endovascular, num primeiro momento, e em sequência ser feita a drenagem endoscópica. Em alguns trabalhos, tem poucos ainda, mas a punção guiada por endoscopia, econdoscopia, ela é superior à endoscopia direta. Os principais estudos é com pseudocisto. A gente consegue estender esse conceito para as outras complicações. O intervalo das necrosectomias, igual a gente comentou, é semanal ou quinzenalmente, até a resolução do quadro. O tempo para a remoção do stent muitas vezes depende da aparência das necrosectomias, não tentando passar muito de 1 mês. E as complicações que a gente espera, em até 20% dos casos, seria infecção, sangramento, perfuração, migração do stent e fístula. Aqui eu só separei uma revisão sistemática que eu achei, de 2014, com 455 pacientes. A drenagem endoscópica com necrosectomia teve uma taxa de sucesso clínico de 81%, com uma média de 4 intervenções endoscópicas, que, por coincidência, foi o nosso caso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, então, em nome da Sobedes do Sul, eu agradeço a participação da Lilian, do William, dos respectivos serviços, de todos que prestigiaram esse evento.